Oi, gente. Hoje a gente vai fazer uma entrevista com esse cara maravilhoso aqui. Ele chama Alfai. Fala meu nome direito. Alfai. Isso. Alfândega? Alfai Antônio Armando Alfândega. Nossa. Alfândega. Isso. A gente tá fazendo um trabalho de gramática da professora Mara. Que dia é hoje? Que eu tô... Hoje é dia 29. Ontem foi meu aniversário, tá? Parabéns. 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 Hoje é dia 29 do 9 de 10 2016. Deus Pai. Gente, coloca isso daí no making off. Né? E a gente tá fazendo um trabalho sobre o preconceito contra o negro. E A gente vai fazer algumas perguntas e ir anotando. isso. Meu nome é Sara, o dela é Carol, Deixa ela se apresentar. o dela é Dani, Luiz Otávio e Pablo. E Alfai novamente. E agora vamos começar? Vamos. Este trabalho tem como objetivo estudar os limites socialmente impostos à sociabilidade, pelo racismo e pela discriminação racial aos negros. Diante de uma sociedade brasileira estruturada sob os alicerces da desigualdade racial, que privilegia, assim, os brancos em relação aos negros, buscando compreender como o racismo interfere nas relações sociais existentes entre esses dois grupos, assim trabalhando a conscientização junto aos alunos para não ter força esse preconceito em nosso convívio social. O que você pensa sobre o preconceito? Você tá me perguntando? Sim. Então tá. Então. Oi? Tá, eu tô com vergonha um pouquinho, mas tá, vou tentar responder. Preconceito, quando nós dividirmos a palavra, vai dar um sentido de dizer você criar uma ideia ou você criar uma sugestão de alguma pessoa ou de alguma coisa e sem você saber, sem você conhecer no total da pessoa ou da coisa ou do assunto. É isso que quer dizer preconceito. A segunda pergunta é a seguinte: dê exemplos de preconceitos existentes na sociedade em que vivemos. Nós damos preconceito de muitas coisas. Por exemplo, quando lança um celular novo, por exemplo, aí o pessoal diz, deve ser o ouro borogodó da coisa. Às vezes o pessoal diz, mas não deve ser essa coisa mesmo assim, sabe? Mas você nem comprou ainda, ou você nem analisou o produto, você nem conhece. E assim também nas pessoas. Às vezes você acha que uma pessoa é aquilo, ou uma pessoa é isso, e você não sabe verdadeiramente quem que a pessoa é. Aí, por exemplo, as meninas quando passa, às vezes não gosta de uma menina assim, olha, as meninas sabem do que eu tô falando, às vezes passa uma menina assim, meu Deus, que mentira. A menina nem conversou com ela, nem sabe quem ela é, e nem sabe como que ela se porta, e já cria um conceito que às vezes pode ser errôneo, ou às vezes pode ser verdadeiro, mas você não conhece ainda, você não sabe, né? Você tem que conhecer primeiro, para você criar um conceito. Você conhece alguém preconceituoso? Conheço. Eu sou uma das pessoas preconceituosas diante de alguns assuntos. Entendi. Qual é o preconceito que você acha mais comum nos dias de hoje? Eu vim de uma realidade diferente, eu sou africano, eu sou de Moçambique, e então a ideia de preconceito para mim, lá em Moçambique, talvez seja um pouquinho diferente daqui. Nós lá somos um pouquinho mais francos e um pouquinho mais objetivos. Então, quando nós vemos aqui, na realidade daqui do Brasil, a ideia é um pouquinho mais diferente. Qualquer coisa aqui pode se tornar preconceito aqui no Brasil, né? Qualquer assunto que talvez alguma pessoa discorde ou discorde com alguma pessoa, a pessoa pode levar isso como um preconceito. Mas na verdade, preconceito é quando você cria mesmo o conceito, não que você
você discorda de alguém, ou você respeita a opinião de alguém, ou alguém, mas você discorda dela. Isso não é preconceito para mim, mas preconceito é quando você cria um conceito mesmo, que pode ser certo ou errado, mas é desnecessário você criar prematuramente. Correto. Preconceito e racismo são iguais? Não, Não. não. Para mim, Pode falar. para mim, preconceito, como a gente falou, é você criar um conceito da pessoa. Mas, do outro lado, o racismo, a gente pode dizer que você separa, você distingue, né, as pessoas entre as raças. Não as pessoas como elas são na sua identidade. Tipo assim, preconceito pode ser não só racismo, Sim, de outras coisas também. Então, é só daquela coisa. isso. Então, preconceito pode estar assim, Relacionado a várias coisas. há várias outras coisas. O racismo é quando você especificamente você separa, né, as pessoas entre as raças. Por exemplo, eu sou negroide, ela é Branca. do que seus pais, a sua descendência é. Ai, meu Deus, agora eu esqueci. Ela é ameríndia e eu sou negroide. Então, se a gente usar isso, distinguir como preconceito, pode não se enquadrar nesse caso, mas eu estou distinguindo as raças. Por exemplo, eu sou negroide, ela é ameríndia, eu acho que vocês também são. Então, então não dá para você dizer, dá para você dizer é preconceituosa ou racista, mas com certeza quando nós dizemos assim, você é negro, então você não pode fazer alguma coisa, você não pode fazer alguma faculdade, ou você não pode fazer alguma coisa assim, ou de gênero, que as duas pessoas têm capacidade e habilidade para fazer, eu acho que você está sendo racista, é preconceituoso, né? Agora, você distinguir apenas as duas pessoas, negro e raça, negro e branco, ou negro e pardo, índio, você está distinguindo entre as raças, não exatamente o preconceito, porque você não está criando um preconceito, você apenas está distinguindo as pessoas, nesse caso. Você já passou por alguma situação que envolvesse qualquer tipo de preconceito racial? Sim, uma vez eu estava numa escola e uma vez o professor, né, fez uma pergunta para mim e eu sabia, eu tinha capacidade de responder, mas a pessoa virou para mim assim e disse: não, você é africano, você é negro, você não consegue responder essa pergunta. Eu vou passar essa pergunta para outra pessoa que consegue responder. Mas eu sabia, eu tinha capacidade e a pessoa que ia responder, a branca, errou e eu respondi certo. Então eu não sei até que ponto que a capacidade de uma pessoa pode se distinguir por ser negro ou branco, né? Então eu já passei por várias situações. Por exemplo, já entrei numa loja que, sim, eu acho que a pessoa não me tratou por eu ser negro, mas me tratou pelo jeito que eu estava vestido. Eu estava de um jeito simples e tal, e eu estava de uma bermuda, um chinelo. Eu ia comprar alguma coisa, mas ela me distinguiu como uma pessoa assim, tendo bermuda e de chinelo e uma camiseta, a pessoa não tem dinheiro e, consequentemente, a pessoa que vai lá de terno social e, no fato, tem dinheiro, né? Esse é um dos exemplos que eu passei para... Isso daí deve influenciar bastante por causa da escravidão antigamente, né? Com certeza. No Brasil aqui tem muita raiz africana ainda, né? Tem muito laço africano africano aqui no Brasil ainda. Conta a nossa história lá em Moçambique que bastante negros, bastante africanos, eles vieram para cá, para o Brasil, na época de plantação de cana, antigamente, na época de café, e lá vai. Em Cabo Verde também, até lá
na própria África eles foram separados também, como escravos, ou às vezes mesmo porque vieram vir buscar uma melhor qualidade de vida aqui e não acharam isso aqui, né? Então, aqui no Brasil, talvez por existir isso, né, essa raiz bastante africana, eu acho que poderia ser mais distribuído esse conceito de dizer Você não é capaz. você não é capaz. Porque se formos analisar mesmo, quem são legitimamente brasileiros que nasceram aqui, os nativos, são apenas os índios. Então, nós todos somos mesclados e eu sou mais africano ainda, porque eu nasci lá, eu sou de lá, né? Mas a maioria do pessoal daqui são todos mesclados, são todos de união de povos diferentes, né? Raças diferentes. Você acha que o negro no nosso país é discriminado? Levando em consideração que eu já passei, já fui discriminado aqui e já ouvi vários testemunhos de muitas pessoas que já foram discriminadas, eu acho que é válido afirmar que sim, que aqui no Brasil isso são bastante. Eu não sei, eu não consigo quantificar isso, mas eu consigo dizer que sim, que sim. Por que os negros são os que mais sofrem preconceito? Eu não conheço a verdadeira legitimamente, eu não posso afirmar isso legitimamente, porque eu não conheço muito bem a história do Brasil ainda, detalhadamente. Mas, sabendo-se a história, pelo que me contam e pelo que eu já vi, né, eles já foram bastante desfavorecidos, né? Quando acabou a época de café aqui no Brasil e a época da cana, né? Antes de começar a cana e quando acabou o café, todos os negros eles migraram para as grandes cidades e eles eram bastante desfavorecidos, né? Eles foram em busca de vários recursos, mas eles acabaram não conseguindo isso, a maioria. E eles estão tentando conseguir isso agora. Talvez o conceito de dizer que o negro ele não conseguia bastante coisa, eu acho que isso acabou acumulando, né? Acabou se levando, arrastando por muitos anos. Eu acho que esse conceito agora que se tem também aqui no Brasil, não estou generalizando todos que têm esse conceito, mas existem pessoas que ainda pensam isso, né? Infelizmente. Infelizmente. Você acredita que possa haver preconceito entre os próprios negros um com o outro? De certo modo, sim. Eu, lá em Moçambique, já passei preconceito, né? Do próprio negro mesmo, lá em Moçambique, no meu país, eu já passei isso. Olha, nós estamos num continente africano, onde que a maioria da população é negra, e eu já passei preconceito lá, né? Então, dizer que especificamente só daqui do Brasil ou nos lugares que tem alguns povos, uma certa população menos privilegiada, nesse caso eu estou falando de negros, não é só aqui, não é só aqui. Nos outros lugares também existe. Tem algo para dizer sobre a época da escravidão no Brasil? O Brasil veio bastante escravos, aqui tanto de Moçambique como de vários outros países, né? Então, como eu havia falado numa pergunta que fizeram por há pouco, quando acabou a escravatura e não tinha mais, né, lugar, acabou de uma maneira não desigual, mas não favorecendo favorecendo apenas um grupo que já tinha que a vida deles já tinha uma maneira de sustento. Ora, quando um escravo ele é liberto, diz agora você é livre para você viver a sua vida, ele tem que recomeçar, ele tem que começar do zero para ele viver. Então, se ele não tem casa, se ele não tem emprego agora, ele é livre, tá, mas ele não tem emprego, ele não tem mais nada para fazer, né? O que a pessoa vai fazer para conseguir pelo menos viver? Então, assim, de certo modo, né, os escravos aqui no Brasil foram muito
não foram favorecidos, né? Eles viveram um tempo, né, necessitados, muito, né? Mas acabou a escravatura. E agora, o que a gente vai fazer, né? Vamos buscar os melhores recursos. O Brasil já tem mais ou menos uns 400 anos, 300 anos depois da escravatura. É bem 300 anos. Então faz muito tempo que isso aconteceu. Infelizmente, esse problema ainda se arrasta até hoje, né? Hoje dá para ver muitas pessoas sendo distinguidas também pela raça, né? Depois de 300 anos e pouco. Então, sim, esse é um dos problemas da escravatura. Em Moçambique, acabou a escravatura, mas deixaram um país quebrado, um país que não tinha nada, assim como vários outros países do continente africano. Então, como é que você vai conseguir viver? Você não fazia, você trabalhava lá, só que você agora é livre, você não tem mais o que você fazer por enquanto, né? Aí isso trouxe um desequilíbrio, né? Tanto no início, mas depois também na sociedade, posteriormente. E até hoje esse problema prevalece por causa da escravatura. Já agiu de forma discriminatória contra algum negro? Caso sim, relate seu ocorrido. Eu ainda não agi e não pretendo agir, né? Não pretendo agir desse modo. Por eu nascer num continente africano, assim, num país onde que a maioria de todos são negros, né? Então, preconceito contra negro mesmo assim, especificamente de distinguir. No caso, eu estou falando do racismo. Você é de tal raça ou você é de uma outra raça. Em Moçambique eu não vivi isso, né? Eu nunca pratiquei isso. Aqui também no Brasil, não, né? Embora que existam pessoas de várias outras raças. Mas eu sei que existe, sim. Eu sei que existe. Que mensagem você daria para as pessoas que discriminam as outras? Eu acho que isso daí vai de muito princípio de educação, né? A minha mãe, meu pai, eles sempre falaram que as pessoas elas são iguais, independentemente da cor de pele e raça e povo, nacionalidade, elas são iguais. Então, o que distingue são as condições e o ambiente em que elas se encontram, né? E, ora, existe pobreza aqui no Brasil, né? Eu já fui no Nordeste do Brasil, existe muita pobreza, assim como em Moçambique. Mas como é que você vai encarar isso, né? Então, pessoas preconceituosas, claro, nós criamos estereótipo toda vez, nós criamos conceitos prematuros, né? Toda vez quando a gente vê alguma coisa, mas de certo modo eu acho que nós criamos isso de uma forma automática. Mas distinguir as pessoas entre as raças, eu condeno isso muito, muito mesmo. Eu não estou falando de dizer, não, você é negro, você é branco, você é, ou por exemplo, ameríndio, negroide, mas eu estou falando de dizer que, bom, você é negro, então você tem que ser menos privilegiado, ou você não pode se igualar a nós, né? Ou você é branco, então você não pode se igualar a nós, porque eu sei, até lá em Moçambique existe preconceito contra os brancos também, né? Existe um outro lado também, não só na parte negra, mas existe também contra os brancos. Então, por que nós vamos criar um racismo, né, entre as pessoas se nós sabemos, temos a mesma capacidade, nós podemos fazer as mesmas coisas e o que muda é tipo de melanina, né? É tipo de melanina que nós temos, né? Então, é só isso que muda, né? Tá, tudo bem. Existem vários outros fatores que podem levar para dizer que não diferenciar entre as pessoas, mas da sociedade que vive. Existe.
existe, como nós falamos aqui, o poder de posse que as pessoas brancas têm é maior. Mas isso até as estatísticas dizem, né? Agora, você distinguir a pessoa por causa disso, né? Fica essa mensagem para você, que você é igual a mim e ela é igual, o que muda é a cor da melanina. Então, se você acha que você é melhor que todo mundo por você ter uma cor, eu tô falando isso tanto para negro ou para branco, né? Que você acha melhor que você, porque você tem uma cor, então a cor só está distinguindo você, né? A cor só faz parte de você, é uma das coisas que faz parte, mas não é isso que você é, né? Não é isso que vai fazer parte, que você vai dizer, eu sou isso. Então, dizer que é só isso porque você se distingue apenas pela cor, né? Isso é errado, muito errado. Então, eu gostaria muito de ter esse poder de poder mudar as mentes de pessoas e dizer que não é só isso, né? Mas eu não tenho esse poder, o que posso apenas é informar, dizer que somos iguais, independentemente da cor, raça, tom de pele, as condições que você tem, né? O país que você tá, e somos todos iguais. Às vezes só a pessoa sendo negra, ela mesma se rebaixa. Sim. Aqui a gente quer agradecer pela presença do Alfai e pela atenção também. Gente, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre esse assunto como um africano que está aqui no Brasil, como um negro também, que eu nunca tive essa oportunidade de poder conversar e poder expressar isso, né? Então, não só sentimento, mas aquilo que a gente vive na realidade, né? Eu como sendo negro e vocês também me ouvindo aqui como brancos também, né? Eu acho que vocês não são negros, não? Vocês são brancos. Foi também uma oportunidade de se desabafar. Sim. Desabafar o que tá passando, Né? tá aprendendo. Poder informar isso para vocês, né? Eu agradeço muito também pela iniciativa. Eu acho essa iniciativa muito boa, de poder colocar esse assunto na roda e poder conversar. E ouvir algumas pessoas também que um outro lado, às vezes, que a gente não conhece. Eu acho que isso é muito importante. Parabéns pela professora, né? Parabéns pela professora Mara, né? Pelo assunto que está sendo abordado. Eu acho que é muito pertinente agora nessa sociedade que está sendo vivida, nessa época que está sendo vivida aqui na sociedade. Muito obrigado. Nós que agradecemos por ter aceitado o convite. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu, gente. Tchau. Tchau.